Hey everybody! Este é o quarto episódio do LinguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é verdade esse bilhete? Let's que vamos! Eu tagalerarei, tu tagalerarás, ele tagalerará, nós tagaleraremos, vós tagalerareis, eles tagalerarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Nós tagarelaremos, vós tagarelareis e eles tagarelarão. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudes. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do LinguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou o Davi. Hello, my tongue twisters. Welcome to our podcast. O tema do episódio de hoje está na ponta da língua. E são os estereótipos e as crenças que são associados às línguas, ou seja, as características imaginadas que são vinculadas a alguns idiomas e passam a ser vistos como verdades sobre eles. No geral, são fortemente estigmatizados e representam ideologias e formas de ver o outro e sua língua. E para falar sobre ele, nós convidamos Susana Vinicia Mancilha Barreda, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, campus do Pantanal e membro do grupo de pesquisa Linguagens e Descolonialidades, GPLED, UFMT-FMPC. E Victor Luceno Benck, acadêmico do curso de Letras Inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e bolsista do Programa de Educação Tutorial Letras, PET Letras, da mesma universidade. Gente, nós agradecemos imensamente o fato de vocês terem aceito o convite da equipe do LinguasCast e sejam bem-vindos. Bem-vindos! Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Muito obrigada, também agradeço pelo convite e estou aqui pronta para as perguntas e respostas, um diálogo entre todos nós, né? Vamos começar, então. A gente começa com essa pergunta que é para os nossos dois convidados, né? Em que momento vocês notaram que as línguas também são alvo de construção de falsas verdades? Foi como usuários da língua ou só como especialista nela? Quando vocês começaram a estudar as línguas, que vocês começaram a perceber isso? A gente pode começar, acho, pelo Victor. Pode ser, Victor? Pode sim. Na verdade, comigo foi um processo um pouco mais tardio, essa percepção dessas falsas verdades sobre as línguas, né? Quando eu comecei a estudar a língua inglesa, eu não tinha muita noção disso, até porque, né, eu comecei a estudar, né, quando eu era uma criança ainda. Mas quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me dar conta sobre algumas questões ideológicas implicadas no aprender e principalmente no ensinar alguma língua, né? Então, algumas coisas que eu percebi nesse processo foi que algumas línguas ocidentais modernas, né, como o inglês, o espanhol, o português e o francês, elas têm uma conexão ainda muito forte com os países que colonizaram o mundo com esses idiomas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, no inglês, eu penso que há dois principais caminhos, né, pensando numa questão de mídia, assim mesmo, né, que a nossa mente pode ir, se não ir por esses dois caminhos, que é ou a gente vai pensar numas bandeirinhas do Reino Unido, no Big Ben, umas coisas assim, né? Ou a gente vai pensar numas bandeirinhas dos Estados Unidos, né? Na Estátua da Liberdade. Então, quando a gente pensa em questões mais midiáticas, assim, em questões de cultura mesmo, né? Quando a gente vai pensar numa cultura anglófona, geralmente a nossa mente está condicionada para ir para algum desses dois lugares, né? Isso foi algo que eu me dei conta só quando eu entrei no curso de graduação, né? E uma coisa que eu acabei estudando no decorrer do meu curso de graduação foi que essas falsas verdades, ela vem muito desse passado colonialista e principalmente desse imperialismo linguístico, né? Se a gente pode chamar assim, existente em muitos contextos de ensino de línguas, né? Então, quando a gente pensa no inglês, a gente pensa ou na variante do inglês britânico ou na variante do inglês norte-americano, estadunidense, né? Quando, na verdade, o que existem são ingleses, né? Muitas variedades de muitos países que também têm essa língua como a língua oficial, ou como língua materna, como a África do Sul, a Jamaica, a Índia, né? Trindade e Tobago. São países que muitas vezes não são considerados nessas discussões de variantes, né?
E a gente também, né, não precisa ir para outro idioma quando a gente está pensando nessas questões de imperialismo na própria língua, né? A gente tem países da comunidade dos países de língua portuguesa que muitos cidadãos brasileiros desconhecem as variantes, né? Como, por exemplo, o caso do Timor-Leste, Cabo Verde, dentre outros países. Professor, e você? Olha, a minha experiência sobre a questão linguística vem desde o berço, vamos dizer. Eu sou a paulistana mais boliviana ou a boliviana mais paulistana. Porque eu sou filha de bolivianos e nascida em São Paulo. Então, não permaneceu em São Paulo, ela fez o trânsito entre a Bolívia e São Paulo várias vezes. E todas essas vezes foram momentos, né, de reflexão sobre a língua, mas não uma reflexão assim sistematizada, organizada, mas de sensações, de afetos, as línguas que me atravessam, né, o português, o castelhano, e assim, não necessariamente nessa ordem. Quechua, meu pai é quechuista, né? Ele foi falante de quechua desde o berço também, e ele aprendeu castelhano na escola. Minha mãe, Aymara, em La Paz. Esse repertório linguístico atravessa a minha vida ao longo de todos estes anos. Então, a maturidade, vamos dizer, me fez, claro, depois, posteriormente, já no curso de graduação, começar a pensar nisso, mas o que de fato me fez muito pensar, muito mais pensar assim, já de uma forma mais, assim, vamos dizer, como estudiosa, foi aqui quando eu estou falando aqui da fronteira com a Bolívia, estou em Corumbá, né, e fronteira com Puerto Quijarro, e aqui na fronteira foi o lugar de maiores reflexões que eu tive a esse respeito, assim, reflexões realmente já mais, vamos dizer assim, mais sérias, porque a língua ela vai nos formando, faz parte da nossa identidade, só que como falante, assim, eu não tinha vamos dizer, essa reflexão, eu fui a ter depois. E todas essas questões de colonialidade, dessa supremacia que existe, né, do imperialismo, que, por exemplo, nesta fronteira aparece muito mais do lado brasileiro, vamos dizer, além, obviamente, daquele imperialismo que a gente fala do inglês, né? Mas aqui, por exemplo, há uma questão imperialista local, vamos dizer, sobre o castelhano. Enfim, sobre isso a gente pode conversar mais adiante também. Mas é mais ou menos essa experiência de falante que me fez, desde sempre, sentir as línguas atravessando minha vida. Que legal. Para a nossa próxima pergunta, eu sei que o Vitor já explanou um pouco sobre isso, já falou um pouco sobre isso. A gente queria saber se vocês acham que existe um ambiente mais propício para que se criem, né, esses estereótipos linguísticos. Mas eu quero mudar um pouco essa pergunta, já que o Vitor falou das mídias, né, e pensar em direcionar primeiramente para o Vitor. Vitor, você acha que as mídias, elas são o ambiente mais propício para a criação desses estereótipos? Ou você acha que esses estereótipos vêm de antes, do cinema, de línguas distintas, tipo região geográfica de convivência? Como que você entende isso? Muito interessante essa pergunta, Davi. Eu acho que, assim, essa é uma questão muito complicada, né? Então, precisaria de estudos e de pesquisas para conseguir construir uma resposta sólida, assim. Mas partindo de uma opinião mais pessoal mesmo, assim, do que eu estudei e do que eu compreendo desse processo, eu acredito que a cultura, né, mais especificamente os meios de produção de cultura, no sentido mesmo, assim, de indústria cultural, eu acho que eles têm uma agência muito forte, assim, nessas percepções que a gente tem sobre língua, o que é uma língua, de onde vem, para onde vai, para que serve, né? Então, pensando na minha área, né, que é o ensino de língua inglesa,
Tem até um meme na internet, né, que quando algum filme é em Hollywood, as cores são normais, e quando o filme é em algum país do sul global, ou a cor é meio alaranjada, ou, né, sei lá, ou aparecem uns animais silvestres, uma coisa meio assim, sabe? Que não condiz muito com a realidade. Então, eu acho que vem um pouco daí também, essas perspectivas que a gente tem, assim. Esses estereótipos, eles são inseridos muito profundamente na nossa cultura, né? E principalmente no Brasil, né, que é um país que, apesar de estar num contexto de uma América que fala majoritariamente castelhano, ainda é extremamente influenciado pela cultura estadunidense, assim, né, como o mundo todo, né, que a gente vê esse processo acontecendo. Então eu vejo, assim, na cultura, na produção da cultura, na indústria cultural, eu vejo uma ferramenta, assim, muito forte de apagamento da cultura alheia e também de realmente, assim, inculcar, né, o que é um inglês correto, né, o que é uma língua correta, o que é um jeito de viver, de consumir, de produzir, de trabalhar correto, né. Então eu acho que isso está muito relacionado, assim. Então a minha reflexão vai mais para esse lado, de pensar na cultura como um elemento mobilizador nessas preconcepções, nessas ideias que a gente tem sobre estereótipos de língua. Muito bom. Professora Suzana, como que a senhora vê isso? Assim, a senhora acha que existem esses ambientes propícios para a criação desses estereótipos? E se sim, quais seriam, né? Então, ouvindo o Vitor, eu vou primeiro falar uma coisa que ele me fez lembrar a tua resposta, viu, Vitor? Esse castelhano influenciado pelo inglês. Essas influências, a gente, inevitavelmente, nós estamos sujeitas a elas, né? Mas uma coisa, assim, muito marcante que eu percebi saindo da Bolívia, porque, como eu disse, eu transitei muitas vezes entre a Bolívia e o Brasil, né? Numa dessas, eu me dei conta, na verdade, dando aula de castelhano. A gente cantava, quando me perguntaram meus alunos, assim, eu dando aula, né, professora, como é que se fala, como é que se canta em castelhano, em espanhol, cumpleaños, parabéns a você. Aí eu falei, happy birthday to you. Foi assim uma coisa espontânea, sabe? Porque incrivelmente, na Bolívia, em vários ambientes, eu posso dizer, ainda se canta uma parte em castelhano, cumpleaños feliz, e depois happy birthday to you. Nossa, que interessante, eu não fazia ideia. E isso eu fui perceber depois, assim, fora de lá, porque lá é tão natural, essas coisas se naturalizam de uma forma que você não percebe que isso está acontecendo, né? Agora, sobre isso me lembrou a fala do Vitor falando sobre o castelhano influenciado pelo inglês. E não somente nas misturas, né? Porque a gente fala assim, tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a mistura do Spanglish, de realmente fatores culturais que estão influenciando no cotidiano. Agora, uma coisa assim, que eu acho interessante pensar da pergunta de você sobre as mídias e tal, eu acho que a gente às vezes fala muito de estereótipos linguísticos em mídia, né, ou preconceitos em mídia, mas, por exemplo, na experiência que eu tenho aqui na fronteira, eu vou falar muito deste lugar, que estou falando, né, vocês entendem minha fala, é deste lugar, principalmente da fronteira. Então, eu percebo que esses preconceitos, eles são imaginários que são propagados socialmente e muito, muito pelas famílias. Preconceito, realmente, né? No sentido que a palavra traz, conceitos gerados anteriormente, né? E que são herdados. Então, assim, a gente vê que não é só o exterior que vai propagar esse tipo de olhares, né, que são padronizados, vamos dizer, né, e a permanência dessas ideias padronizadas, mas também ela subjaz toda a nossa sociedade. Então, isso que nos faz refletir muito sobre está entranhado. É mais ou menos isso que eu penso sobre essa pergunta. Então, seria mais uma questão de que está subjacente à sociedade mesmo, então o espaço é que vai fomentar ou não, né?
Bom, a gente pensa aí também na questão do ensino de línguas, né? Porque você trabalha com ensino de línguas. E quando se trabalha com ensino de línguas, às vezes a gente acaba trazendo aspectos culturais desses espaços geográficos em que as línguas circulam. Então, elementos que a gente pode entender como representativos, tipo pratos típicos ou festas populares, que a gente sempre acaba trazendo para as aulas, né? Em algum momento, essa representação, essa ideia do que é típico, pode vir a se tornar um estereótipo? O que vocês acham? Olha, eu acho que sim. Acredito assim, olha, esses produtos culturais, né? A gente tende a falar assim, por exemplo, é legítimo, né? Vocês não sei se conhecem a saltenha. Sim, a saltenha, é muito engraçado essa saltenha, porque você conhece a saltenha como produto boliviano, né? Mas saltenha significa que procedente de Salta, Argentina. Então, já por aí você começa a pensar, mas é boliviana, mas o nome provém de Salta, Argentina, ou seja, né? Há uma, como é que eu vou dizer, há umas misturas que podem tender a uma folclorização. Isso eu estudei no meu doutorado. Eu li um autor muito legal que eu recomendo, chama Patrício Guerreiro Arias. E ele fala sobre essa folclorização, né? Que ele fala que as expressões culturais podem perder esse sentido simbólico que elas têm, né? E em lugar de serem representações, tornar-se apenas apresentações. Já não como uma representação, mas como uma apresentação, né? E que pode ter sabor, cor, enfim, mas que perdem o significado. E eu me lembrei de um fato. Gente, desculpa, eu sou meio falante demais. No mês de junho, tem uma festa que chama La Fiesta del Inti Raymi, ou a Festa do Sol, que ela é realizada lá no Cusco, tradicionalmente, né? 24 de junho, solstício de inverno. Então, essa festividade, por exemplo, ela é toda simbólica, mas como ela está agora como ela é trabalhada agora, ela é mais uma apresentação que uma representação, né? Então, assim, é nesse sentido que eu falo que, sim, os aspectos culturais podem se tornar realmente, podem ser folclorizados, né? E deixar de ser, e tornar-se estereótipos, enfim, aí vai caminhando para esse caminho que a gente sabe, né, que vai chegar num esvaziamento de sentidos. Vitor, e você? Nossa, eu achei muito interessante isso que a Suzana pontuou, porque, né, são realidades, assim, que muitas vezes a gente não tem contato, né? Então, muito, muito interessante, Suzana. Mas sobre a pergunta, na minha vivência, assim, eu acho que é realmente essa ideia do típico, né? Se a gente pensar numa questão de oposição, a ideia do típico também delimita o que é atípico, né? Ou o que não é típico. Então, a questão do estereótipo é muito complicada quando a gente pensa, né, num contexto linguístico, sem pensar nas variações que existem, né, nas possibilidades que existem nesses contextos, né. Eu até tinha buscado um dado aqui para outra resposta, mas quando a gente pensa nos falantes da língua inglesa, né, aproximadamente, né, números aproximados, assim, tem 378 milhões de falantes nativos de inglês, enquanto 743 milhões desses falantes são não nativos, né? Então, se a gente tenta colocar um estereótipo sobre o que é falar o inglês, a gente não vai estar representando a realidade, porque, na verdade, é uma pluralidade muito grande, né? Então, quando a gente pensa no estereótipo de uma língua, a gente tem que também pensar que essa língua também não somente uma língua materna, mas também uma língua estrangeira, uma língua adicional, né? Então, eu acho que quando pensar no contexto do ensino de línguas, também considerar que esse é um ambiente extremamente plural e diverso, e que se a gente pretende preparar estudantes, né, e falantes que vão ser multiculturais, a gente também tem que preparar eles para lidar com situações em diferentes contextos de fala, né? Então, eu acho que
a ideia do típico, né, a gente tem que pensar o que é esse típico, porque quando a gente define o típico, a gente também está delimitando o que é atípico, né? Nossa, muito interessante. Ainda nessa ideia de ensino de línguas, né, que a Lê fez a contextualização, a gente queria saber como que vocês entendem, assim, vocês acham que os estereótipos que as pessoas elas possam ter sobre uma determinada língua, elas atrapalham na aprendizagem dessa mesma língua adicional? Bem, eu acho que depende, assim, depende de qual estereótipo. Acho que estereótipos, no geral, não são bons, né, mas nessa pergunta especificamente, eu acho que depende do que a gente está falando, assim, mas eu acho que quando a gente tem a ideia de que algumas línguas são mais difíceis do que outras, né, por exemplo, vamos pegar de exemplo línguas do ramo germânico, por exemplo, então o alemão, né, a gente tem essa ideia de que elas são mais difíceis do que línguas que estão mais próximas, só que na verdade isso é um mito, né? Não é possível dizer que uma língua é mais difícil do que a outra, né? A gente pode colocar que talvez uma língua seja de um ramo linguístico mais distante, né? Mas não necessariamente que elas sejam mais difíceis, isso não tem como ser dito. Mas então eu acho que talvez nesse sentido, esse tipo de pré-concepção, de pré-entendimento, cria também uma pré-barreira, né? Um filtro afetivo ali, que pode inibir uma aquisição, muitas vezes, né? E que, de fato, pode não corresponder com o que o estudante vai encontrar, né? Então, eu acho que esse combate dessas crenças, assim, de que certos sistemas linguísticos são ou impossíveis ou mais difíceis que outros, eu acho que é importante para que a gente não crie nenhuma indisposição prévia à aprendizagem, sabe? Entende? Sim. Mas eu acho que também a questão cultural, né? Isso não significa que a questão cultural não tem que estar implicada no ensino de línguas, ela deve, né? Mas eu acho que é muito isso, o jeito como a gente faz, como a gente insere questões culturais e as concepções que a gente tem, né? Então eu acho que a resposta seria depende. E você, professor, o que acha? Eu concordo com o Vitor, eu acho que sobre essa questão de aprendizagem de línguas, os estereótipos, por exemplo, eu vou falar sempre a partir do espanhol, né? O castelhano. Então, justamente, até nomenclatura, por exemplo, pode influenciar. Eu, como professora de espanhol ou castelhano, se eu me apresento para dar uma aula de castelhano, as pessoas vão perguntar, mas por que castelhano? Eu quero aprender espanhol. Então, castelhano, como sendo uma língua menor, ou uma sublíngua, ou uma língua, não sei, isso aí acompanhou toda a minha trajetória de professora de espanhol ou castelhano. Tanto é que é interessante porque eu começo minhas aulas falando sobre isso. Eu pergunto para os alunos o que viemos estudar, que vamos estudar, espanhol ou castelhano? E aí eles começam a falar, não, eu quero estudar espanhol, não, os dois, eu quero falar. Aí eu começo a falar e eu só consigo que, isso eu falo na maior parte das vezes, né? Não vou falar 100%, mas eu consigo muito que os alunos aceitem a nomenclatura castelhano quando eu falo para eles que a Constituição Espanhola reza na Constituição Espanhola que a língua espanhola é o castelhano. E eu mostro isso, né? Olha a Constituição Espanhola de 1978, o que ela fala. Então, aí eles falam, mas ele não fala de espanhol? Eu falo, não, fala castelhano. Então, a partir daí a gente começa a conversar sobre isso e é uma quebra, sabe? Isso é uma quebra desse estereótipo que classifica o castelhano como uma sublíngua. Porque, na verdade, quando a gente procura no dicionário, né, a gente encontra, no dicionário da Real Academia, por exemplo, a gente encontra que espanhol é sinônimo de castelhano. Só que preferencialmente deve-se falar espanhol, falam assim, né? No dicionário da língua da Real Academia Espanhola,
que deve se falar preferencialmente espanhol, porque castelhano pode se confundir com uma língua romance. Mas vejam bem, na Constituição do Estado Plurinacional Boliviano, por exemplo, está assim, são línguas oficiais, as 36 línguas nacionais e o castelhano, não falo de espanhol. E eu andei averiguando assim, outras constituições dos estados latino-americanos que ou não falam exatamente a língua ou denominam espanhol e algumas denominam castelhano. Então, assim, é uma coisa que está muito dividida, mas não excludente, né? Então, a partir daí que eu penso que os estereótipos podem atrapalhar, sim. Por exemplo, neste caso que eu coloquei especificamente da minha área, que é do ensino do espanhol. Eu fiquei muito curioso para saber aqui, o Vitor estava falando, né, sobre esse elemento cultural da língua, a professora Suzana deu alguns exemplos, e eu queria que vocês compartilhassem assim, um pouco, né, se possível, explicassem como que vocês trabalham essa questão cultural na língua, né? Eu sei que os dois já dão aula de línguas, né, o Vitor de inglês, a professora Suzana de espanhol, então como que essa questão cultural se faz presente nas aulas de vocês? Bem, então, quando eu penso, né, como trazer questões culturais para aula, assim, eu acho que é importante a gente sair um pouco, assim, da compreensão do mundo anglófono como uma coisa do norte, né, do norte global. Então, eu acho que existem muitos recursos hoje em dia para a gente pensar em histórias e perspectivas, né, para serem trazidas para dentro da sala de aula, que fogem, né, desse estereótipo, justamente, de que o inglês é uma língua necessariamente do norte, né? Sendo que hoje em dia não é mais o que acontece. Então, na minha vivência, assim, enquanto professor, eu tento trazer narrativas, né, que fujam um pouco desse local, né? Não que elas não estejam presentes, elas estão, né? Porque são duas populações de fala muito grandes. Mas, por exemplo, existem muitos autores de outras partes do mundo que são extremamente qualificados e possuem escritas e relatos muito bons. Por exemplo, a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Então, eu pensei nela agora mesmo. Exatamente. Então, tem uma palestra dela, um TED Talk, que é A Danger of a Single Story, que é o perigo de uma história única. Então, por exemplo, são materiais que podem ser trazidos para o ensino, para uma sala de aula, né? Que podem gerar uma discussão e que são materiais que fogem do estereótipo do que é falar de uma língua inglesa, né? Fogem daqueles contos de ensino médio americano, sabe? Que fogem dessa perspectiva que a gente pensa, assim, quando a gente pensa em produtos culturais de língua inglesa. Então, eu acho que para preparar uma aula que seja multicultural, a gente tem que considerar que cultura vem de vários cantos do mundo, né? Então, se a gente for pensar em fazer uma festa com pratos típicos, etc., pensar que existem outros países que falam inglês e que também tem uma culinária, né, que são contextos multilingües. Então, acho que ter essa concepção é muito importante, assim, de pensar que a língua inglesa não é algo, né, restrito a 2 países, né, ou a uma parte do mundo, mas que é uma coisa que está transitando por aí, assim como outras línguas estão também, né, cada uma com o seu contexto muito próprio, assim, mas pensar, né, no mundo como um lugar, assim, multicultural, plural, né, que diferentes nacionalidades estão ali dialogando, né, e pensar, né, se a gente está se atendo só à cultura que vem do norte, ou se a gente também está pensando que nós somos seres que produzimos cultura, né, né, enfim, é isso. E você, professora? Como Então, traz? Eu estou aqui viajando a mil aqui, ouvindo as respostas, as contribuições do Vitor também, me faz pensar muitas coisas, porque é o seguinte, língua e culturas, talvez seria, ou não sei, línguas e culturas, querendo representar uma diversidade que está tão assim expressa no nosso cotidiano, né? O outro dia eu estava falando com os alunos de um colégio, né? Aí eu fui falar assim, quero que vocês me respondam. Olá, que tal? Aí eles falaram, olá. Aí falaram, oi, tudo bem? Aí eles falaram, oi, tudo bem? Aí eu falo, how are you?
Aí eles falam, fine. Então eu falei para eles assim, olha, só nesse nosso breve diálogo, vocês já viram que essa diversidade linguística faz parte de vocês. O inglês, ele é catalogado como uma língua imperialista, etc, etc, e por todos os motivos que a gente sabe, está presente no nosso contexto. Então, nós não podemos dizer que ele não faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa vida. Então, assim, isso é importante que as pessoas percebam, né, o tanto que nós estamos mergulhados no mundo plurilinguístico, né? Então, só que a gente às vezes fica assim, meio esquecido disso, porque na verdade são vários sentidos, não é só a fala, né? Por exemplo, você ouve uma canção em inglês e você reconhece que é inglês. Você ouve em português e reconhece o português. Você ouve espanhol, você reconhece o espanhol. Poxa, nós somos plurifalantes. E compartilhamos certas aproximações a essas línguas. Agora, que grau de aproximação, isso já é outra história. Então, eu acho que cultura, ela necessariamente compõe uma aula de língua e principalmente uma cultura que esteja assim, que seja plural, né? Porque se você pensa bem, a gente está falando aqui de línguas, outras línguas, assim, por exemplo, no caso português, espanhol, línguas de colonização, né? Mas e as línguas originárias que estão por aí também? De alguma forma, nos nossos imaginários, nos nossos símbolos de signos, enfim. Sim. O professor Elton Furlaneto perguntou no Instagram, que a gente sempre abre uma caixinha de perguntas, né, que antecede ao episódio, né, e ele perguntou como combater os estereótipos em aulas de línguas adicionais, né, esses estereótipos que já vêm, assim, acho que vocês meio que já foram por aí, assim, né, e aí eu vou emendar uma pergunta que era uma coisa que a gente tinha pensado também, a equipe do LínguasCast tinha se feito essa pergunta, né, e eu acho que ela casa com a pergunta do professor Elton, que é se vocês acham que a gente pode combater fora do ensino de línguas também esses estereótipos, né? Então, seria isso, assim, como combater na aula de línguas e se a gente pode combater fora da aula de línguas também. Nas aulas de línguas, eu acho que de um modo geral, a gente tem a oportunidade de falar assim de vários temas relacionados a constituição social, individual, identitária da pessoa, né? Então, nas aulas de línguas, olha, de língua portuguesa, de língua espanhola, de todas as formas, porque você vai falar o que você gosta, o que você conhece, né? Então, o que você gostou daquele lugar ou daquele texto, sei lá, você sempre vai estar, você vai trazer muito da pessoa, do pessoal para promover esse diálogo, né? Que nas aulas. Nós sempre temos oportunidade de falar, já que temos oportunidade de tratar esses temas assim mais subjetivos, é uma oportunidade, obviamente, também de conversar sobre esses estereótipos, né? E o que esses estereótipos podem gerar, esses preconceitos que podem ser gerados a partir de uma ideia estereotipada, de uma ideia padronizada. Então, a única coisa assim que eu não sei na pergunta que me incomoda um pouco é essa questão de combater. Não é propriamente um combate, mas um grau de reflexão, alcançar um grau de um trabalho consciente, né, comprometido, de pensar nessas estruturas, mas não no sentido de combate. Me parece que quando a gente tem que ganhar, e nem sempre isso acontece, porque, como eu já disse, esses estereótipos são estruturais. Então, muitas vezes, eles estão enraizados estruturalmente na nossa sociedade. Então, se a gente entra para querer combater, muitas vezes nos vamos perder. Então, eu acho que é outra forma de abordar isso, e não assim pelo combate ou pela luta, né? Mas pela tomada de consciência, pelas reflexões, por ações, né, que permitam ter
essa reflexão. Eu vou falar de uma experiência que tive aqui com alunos nos projetos de extensão, né? Porque aqui em Corumbá há um preconceito muito grande, né? E é muito visível. Então, os nossos alunos também trazem isso, como eu já disse, trazem isso enraizado social, familiarmente, enfim, né? Então, organizamos um projeto que chama Ensino de Português para Bolivianos. E isso foi uma sugestão de umas alunas minhas, que falam: professora, a gente podia ensinar português para os bolivianos? Eu falei: olha, eu não sou dessa área. Aí depois eu fiquei pensando assim, bom, é uma forma de aproximar estes alunos que têm essa visão assim tão estereotipada e preconceituosa com relação ao boliviano, de aproximá-los em um contato diferente ao comercial, porque na fronteira existe muito contato comercial, né? Tanto de um lado quanto de outro. Então, foi um projeto assim tão exitoso, porque os alunos que participaram, eles manifestaram isso, falaram assim: professora, eu achava que os bolivianos eram outra coisa, e eu estou vendo que eles são como nós, eles são pessoas, assim, né? Algo assim que você fala, puxa, mas isso é muito estranho ouvir falar isso, né? Parece que é uma coisa que, como é possível nesta época, né? Mas é o que acontece. E o que se vê muito nos depoimentos, em vários estudos que eu tive a oportunidade de fazer e de ler, uma ideia de que o boliviano é sujo, é pobre, é feio. Esses são os termos: sujo, pobre, feio. Olha, eu posso citar para vocês vários artigos em que foram evidenciadas nas pesquisas esses qualificativos. Então, aí quando os nossos alunos têm contato com os bolivianos e veem que compõem uma sociedade também plural, enfim, aí eles se dão conta do grau de preconceito que eles estavam carregando. Então, você vê que o caminho de chegar a tratar disso, não necessariamente ensinando a língua, senão ensinando talvez a língua materna, que foi o que aconteceu e que promoveu essa aproximação e essa troca intercultural. Finalmente, isso virou meu tema de doutorado. E eu acabei estudando a interculturalidade e mediado por essas aproximações de ensino de línguas. E você, Vitor? Nossa, eu tô aqui chocado com a fala da Suzana, ainda processando, porque, nossa, muito interessante, assim, e realmente, assim, o que eu tinha pensado sobre essa questão era realmente da sala de aula, assim, como esse lugar de transformação sobre essas preconcepções, né, sobre essas crenças, assim. E justamente, Suzana, eu concordo muito com o que tu colocou de combate, assim, né, porque eu acho que é mais um processo conjunto, assim, de reflexão se aquilo que a gente pensa de fato é o que a gente pensa, né? Então, eu vejo a sala de aula, assim, como um espaço muito positivo, no sentido de é um local com muitas pessoas diferentes umas das outras, que todo mundo ali mais ou menos tem um objetivo, né, que é a aprendizagem, e que é um contexto de curiosidade, né? Então é um contexto que essa comunidade de aprendizagem, ela tá ali para ter troca, né, realmente ter troca. Então, não sei bem se é uma luta contra os estereótipos, mas é uma reflexão, né? E talvez é uma tomada de decisão em relação a esses estereótipos, né? O que a gente vai fazer com esses estereótipos? Porque, como a Suzana comentou, eles estão entranhados na sociedade, né? Eles já existem. A gente é posterior a esses estereótipos, né? A gente veio e esses estereótipos já estavam aí. Só que o que a gente vai fazer com eles, né? A gente concorda, a gente discorda, por que eles são certos, ou por que eles não são certos, na verdade, né? Então, eu acho que a sala de aula vem nesse sentido, assim, né? De pensar como a gente vai lidar com essas questões, né? E também, né, sobre essa questão, assim, de se tem como combater esses estereótipos fora do ensino de línguas, eu acho que tem essa questão muito, assim,
do discurso, né? O discurso é muito forte, né? O nosso discurso, né? Enquanto falantes de uma outra língua, ele é muito carregado do que a gente acredita sobre aquela língua. Então, eu acho que também tem um pouco dessa questão pessoal, assim, né? De refletir sobre de onde vem a língua que a gente aprendeu, né? E que a gente fala. Mas eu acho que, principalmente, a educação é a grande mediadora, né? É a grande possibilidade de mediação dessas questões, né? Talvez não seja um combate, mas talvez seja uma reflexão sobre o que a gente aprendeu a acreditar, talvez. Bom, uma das crenças, né, ainda nessa questão da aprendizagem, do ensino de línguas, uma das crenças que a gente vê bastante sobre a aprendizagem de línguas é que a imersão geográfico-cultural, ou seja, viajar até o lugar, ou a região onde se fala a língua alvo, né, a língua que se quer aprender, é necessária para que se tenha fluência em determinado idioma, né? O que vocês acham? Isso procede ou é um mito? Qual a opinião assim, de vocês sobre o efeito da imersão cultural na aprendizagem de uma língua adicional? Então, no meu contexto, assim, eu percebo que existe um pouco essa, não sei, assim, essa idealização do professor de inglês que já fez um intercâmbio pro exterior, entende? E eu acho isso um pouco problemático, assim, porque a língua inglesa, né, como eu trouxe antes, existem mais falantes não nativos do que nativos, né? Então, certamente muitas das pessoas que a gente vai entrar em contato utilizando a língua inglesa não serão pessoas que nasceram em país de língua inglesa, né? Então, falando aqui de Florianópolis, por exemplo, que é a cidade que eu moro, que eu estudo, muitas das pessoas que eu já conversei em língua inglesa aqui são pessoas que estavam em trânsito por essa cidade, passando por aqui, e que essa foi a língua que a gente conseguiu utilizar como uma língua de troca, assim, né? E elas não necessariamente eram pessoas que a língua materna delas era o inglês. Então, eu acho que existe essa glamorização, né, de aquele que morou, né, no exterior, geralmente ou na Europa ou na América do Norte, né, como uma pessoa que está habilitada para, talvez, né, dar aula de inglês ou para ensinar inglês, sendo que, na verdade, ter uma experiência intercultural, assim, multicultural, não é o suficiente para se tornar um professor. Existem muitas habilidades e conhecimentos subjacentes, né? Mas falando especificamente sobre a questão da imersão cultural na aprendizagem, eu acho que é uma coisa muito interessante de se viver, mas que ter esse trânsito geográfico não é o único jeito de ter uma imersão numa língua, né? Eu acho que num contexto em que as pessoas querem falar determinada língua adicional, né? Se as pessoas estão envolvidas nesse processo, engajadas nesse processo, elas têm trocas autênticas e significativas nesse processo, não deixa de ser também uma imersão, né? Então, eu acho que a questão do deslocamento geográfico também vem um pouco nesse sentido, assim, de querer validar o que vem de fora como algo, né, sei lá, considerável, assim, no sentido de pensar que porque fez um intercâmbio habilita a, não sei, né, sei lá, a ter uma certa fluência. Eu não concordo muito com isso, eu não acho que é o intercâmbio que vai dar fluência para a pessoa, eu acho que são outras questões, né, isso falando no contexto da língua inglesa. Mas com certeza a imersão cultural, né, ela pode acontecer de outros jeitos e ela é muito relevante para o processo de ensino e de aprendizagem. E você, professora Suzana, que vai ser um outro contexto, porque você foi criada, né, com pessoas, sua língua materna também é o castelhano, né? Então, acho que vai ser um contexto diferente de resposta, né, professora? Na verdade, que essas perguntas têm tanto para falar que a gente ficaria aqui horas, né? Vou tentar resumir assim um pouco no seguinte sentido. Em 2008, eu fiz um concurso aqui eu já era professora de espanhol há muitos anos, né? Eu já tenho 61 anos. Então, eu era professora de espanhol desde meus 30 anos, já era 30 anos. Então, o que acontecia? Eu vim para cá com uma ilusão. A ilusão de que, porque eu transitei por esta fronteira desde criança, eu já disse isso, mas nunca permaneci nesta fronteira. Eu, de fato, vim conhecer a fronteira depois que eu fiz concurso e vim para cá.
Então, minha ideia, minha ilusão de professora, eu estava começando, né, a docência na formação de professores de espanhol. Antes eu dava aula nos cursos de língua, assim, em vários outros âmbitos. Minha ilusão era poder pensar no seguinte, eu pensava, eu até escrevi já um artigo sobre isso, que eu tinha a ilusão de que eu ia ter um laboratório linguístico a céu aberto, era a minha ideia. Então, que eu ia atravessar a fronteira, ia levar meus alunos lá, já pensava em projetos de extensão, acho que eu sou extensionista da vida toda, né? Em extensão, eu vou levar meus alunos, vamos lá em Porto Quijarro, eles vão comer as comidas, experimentar, ter esse contato cultural, linguístico, enfim, tudo isso, esse sonho, né? E eu falei, nossa, vai ser muito bom. Aí, quando cheguei aqui, toda essa ideia de fazer uma imersão ao atravessar a fronteira foi por água abaixo, né? Então, eu comecei a pensar, mas por que as pessoas não gostam da língua espanhola? Eu falava, no primeiro momento, eu achei que não gostavam do espanhol, ou do castelhano, que for. Então, aí fui conhecendo que a questão era mais profunda, né? E aí, esse meu sonho de imersão ao atravessar a fronteira acabou. Mas eu acho, assim como o Vitor falou, eu acho que há uma glamourização nessa questão da imersão, porque vão para, mais que para fazer a imersão, para curtir. Claro, esse também é o objetivo, para curtir o lugar, uma cultura diferente, enfim, que tem tudo a ver com a aprendizagem de línguas, mas que isso necessariamente não vai tornar ninguém melhor falante de línguas. Eu tive um aluno aqui que acabou sendo jornalista, ele saiu do curso e se tornou jornalista. Ele era autodidata em espanhol e ele era um falante perfeito praticamente dentro do que se entende, que ele conseguia se comunicar muito bem em espanhol e ele nunca tinha ido a nenhum país hispanofalante. Então, assim, há vários fatores, né, que vão compor essa ideia, assim como há vários fatores que vão também, que devem ser tomados em conta, assim, com bastante atenção, quando se fala, por exemplo, do professor licenciado, né? Que foi um motivo de discussão em vários congressos de professor espanhol, enfim. Então, isso não qualifica ninguém que é falante nativo de uma língua que seja professor, né? Que ele necessariamente seja um bom professor. Então, e também quem faz uma imersão não significa que conhece bem a língua. Dominar, eu não gosto muito desse termo. Você que conhece muito bem. É que a gente às vezes reproduz algumas ideias, né? Mas é isso. A gente já está encaminhando para o final, então essa é, na realidade, a última pergunta. Ela é bem pessoal, assim. A gente sabe que vocês falam outras línguas, né? E que não a materna, e a gente quer saber, é uma pergunta inclusive que a gente vem repetindo todos os episódios praticamente, né, Lê? E a gente quer saber o quanto da identidade de vocês enquanto pessoas, assim, sujeitos no mundo, ela tem relação com essa língua estrangeira, né, essa língua adicional que vocês, em certo sentido, adquiriram. Vocês conseguem se ver sem essa língua? Suzana, quer começar? Pode ser, mas eu vou demorar. Por muito tempo, eu achei que minha língua materna era o espanhol, o castelhano. E só que foram acontecendo coisas na minha vida assim que me fizeram refletir de outra forma. Inclusive essas classificações, como eu já disse, aqui na fronteira, a gente tem... a fronteira é um lugar que te faz refletir muito sobre esse tipo de classificações, de nacionalismo, sabe? É boliviano, é brasileiro, né? Por que minha língua materna é o castelhano?
Porque o português também me constitui como indivíduo, como ser humano, como pessoa. Então, ao mesmo tempo que, sim, tem um vínculo afetivo, e talvez por isso poderia se chamar língua materna, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um vínculo muito grande com o português. E eu considero também minha língua materna. Então, assim, eu não acho que uma delas é minha língua materna. Eu acho que as duas me constituem. Eu acho que, assim, tem uma coisa que acontece com quem é falante de... Por exemplo, eu acho que eu falo bem português. Então, eu acho, assim, que às vezes eu me ouço falando, eu falo, mas o sotaque me constitui também. Então, assim, todos esses elementos que, assim, podem se considerar, assim, não puros, né? Não tem nada a ver. Nada a ver. A gente sabe que nos estudos linguísticos a gente não tem essa visão de que ela tem sotaque, então não é brasileira, ou ela tem sotaque e não é boliviano, porque eu, na verdade, tenho sotaque em tudo. Tenho sotaque no português e tenho sotaque no castelhano. Então, que dirá, estou estudando quechua, e meu quechua é castelhanizado e aportuguesado. Então, assim, e tudo isso me constitui como pessoa. Então, essas línguas, como eu já disse no começo, elas me atravessam. Eu considero que, invariavelmente, a gente se identifica, né? Eu me identifico com elas. Quando estou na Bolívia, eu sinto saudades do português. Quando estou aqui, eu escuto muito espanhol, porque eu vivo atravessando a faixa fronteiriça e vou para lá, e aqui, quando encontro com os bolivianos aqui, eu falo em castelhano, eles até se surpreendem, porque eles me identificam como brasileira. Muitos bolivianos me identificam como brasileira, e eu acho isso foi assim um choque para mim de identidade. Quando uma vez eu fui perguntar o preço de uma coisa, como sale um produto qualquer, e me disseram assim, R$50. E eu falei, pero por que me estás dizendo o preço em reais? Então, essa questão da identidade, a língua, isso para mim, esta fronteira me mostra que nós temos que pensar muito mais como Bauman, no líquido que se molda, que se transforma, que não é fixo, né? E é naquelas identidades moldadas, a língua moldada, a cultura moldada, isso aí eu acho que já era. Temos que ter um olhar muito mais amplo e que acaba sendo muito mais acolhedor. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, minha resposta. Muito legal. E você, Vitor? Nossa, Suzana, eu concordo completamente contigo. Eu adorei a tua fala, concordo muito com o que tu trouxe. E isso me lembrou também uma música do Caetano Veloso, né? Que ele fala que minha língua é minha mátria, né? E daí eu estava pensando sobre isso, e daí eu pensei que, na verdade, para mim, eu vou parafrasear só trocando o número, né? Então, as minhas línguas são a minha mátria, né? Então, eu não consigo me imaginar um falante de outras línguas hoje em dia. Assim, eu acho que muito do que eu sou, muito do que eu quero na minha carreira, na minha vida, tem a ver com o fato de eu ser um falante de língua adicional, né, de língua estrangeira. E eu também compreendo assim, que esse local, no meu contexto especificamente, entendendo o Brasil como um país de muitas desigualdades, é um direito que é negado a muitas pessoas, né? Então, o acesso ao ensino de línguas é um direito que é negado, né? E que faz parte dessa minha reflexão, assim, dos privilégios que eu tive por ser um falante de uma língua adicional. Então, eu não consigo me imaginar sem essa língua, e hoje em dia, muito do que eu tenho feito é pensando no quanto todo mundo deveria ter esse direito, né, de acesso ao ensino, né, ao ensino básico, mas também ao ensino de uma língua estrangeira. Então, a minha resposta vai nesse sentido, assim, de perceber como a língua também me acrescenta tanto, assim, né, no sentido de conhecer novas realidades e acessar novas possibilidades de mundo que
antes disso eu não tinha e que agora eu tenho. Muito bom, muito bom. Lê, eu vou aproveitar que o Vitor já estava com a fala e já aproveitar que a gente está encerrando também, pedir, Vitor, para você falar um pouco, né, dos projetos que você está envolvido, principalmente o PET, né, na UFSC, PET Letras. Eu sei que vocês têm uns materiais muito legais, assim, que os próprios alunos, os bolsistas, os voluntários produzem. Queria que você contasse um pouco, né, abrir esse espaço para você falar um pouco desse projeto. É projeto de extensão, né, se eu não me engano? Na verdade não é extensão, é o PET, né? Exato. Então, eu adoro falar do PET. O PET tem sido minha casa nesses anos de graduação. E o que é um programa de educação tutorial, né? Então, é um programa no âmbito do governo, né, com um número X de bolsistas e voluntários. E a gente atua em ensino, pesquisa e extensão. Então, existem vários subprojetos dentro desse programa, né? No PET Letras UFSC, acho que talvez o projeto que a gente tem não sei se dá para dizer um foco, assim, mas um dos grandes projetos norteadores é o PET Idiomas, que é o curso de línguas que a gente tem para a comunidade externa, né? Onde os professores são todos voluntários, né? Que podem ser acadêmicos ou não. E dentro do PET, o que eu tenho mais atuado ultimamente é na formação desses professores voluntários de línguas adicionais. Então a gente tem feito um trabalho muito legal, assim, há alguns anos, e esse ano agora eu integro a equipe dos formadores, né, de trabalhar, né, questões pedagógicas, questões curriculares, como elaborar um plano de aula. Tem acrescentado muito na minha formação, assim, conversar com outros professores, entender as perspectivas de ensino dele, como que a gente pode, né, construir um ensino de línguas solidário, plural, né, que entenda as diversidades dos educandos. Mas também o PET não é só isso, então a gente também tem projetos que vão além do ensino, né, relacionado à pesquisa e extensão. Inclusive, né, essas publicações que a gente tem, esse material, é o Comunica PET, que é como se fosse uma coluna, né, semanal, em que cada bolsista produz um texto, né, um gênero assim mais jornalístico, talvez, não sei, mas é uma matéria sobre algum assunto que seja interessante, né, e toda semana a gente publica no site do PET. Então, eu queria convidar vocês e também os ouvintes, né, os linguarudos, muito legal, para acompanharem o PET Letras, né, o nosso Instagram é @petletras.ufsc, petletras.ufsc, e acompanhar as nossas publicações, os nossos projetos, os nossos eventos. Então, às vezes a gente tem eventos online também, para o pessoal poder participar. Fica aí o convite a todos. E muito obrigado pelo convite na participação do podcast. Muito bom, Vitor. Professora Suzana, você também já assumiu aqui, anteriormente, aqui nesse episódio, que é uma extensionista de coração, né? Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre a sua atuação nos programas de extensão e também no grupo de estudos. Por favor, professora. Tá bom. Então, eu gosto muito dos projetos de extensão porque eu acho que tem que ser totalmente vinculado à comunidade. Uhum. E eu acredito que a extensão é essa ponte. Então, sempre gostei da extensão por isso. Embora a extensão seja, assim, o irmãozinho pobre da pesquisa. e menos prestigiado também, né? Mas eu acredito que a extensão é aquilo que nos traz vida à universidade e dá sentido a todos os nossos estudos, né? Porque eles vão se confrontar, vão se enriquecer, vão ser discutidos e vão ser acrescentados em contato com a sociedade. Então, gosto muito de projeto de extensão. Atualmente estou em um projeto cultural e sobre ensino de línguas, porque também outra coisa que a gente não pode falar assim, por exemplo, eu vou trabalhar no ensino de espanhol ou ensino de português. Não dá. Temos que pensar nas línguas, né? Então, estou com esse projeto e esse projeto vai ter um alcance também às escolas, porque em vista da migração pendular que existe aqui, que a migração pendular é assim, os bolivianos que vêm trabalhar, estudar aqui em Corumbá durante a manhã e voltam à noite, isso chama migração pendular. Uhum. Então,
por esse motivo, temos muitos alunos que são denominados alunos bolivianos, mas que, na verdade, eles têm CNG, mas são denominados bolivianos. Então, esses alunos, eles têm muita dificuldade no ensino, na aprendizagem de português. Então, esse projeto vai a algumas escolas, inicialmente uma escola, que é o CAIC, que é uma escola que tem um índice muito alto de alunos bolivianos, porque ela fica justamente na entrada da cidade, entre Corumbá e Puerto Quijarro. Então, esse é um projeto. Outro projeto que também que faço parte, é sobre as línguas originárias. E, neste caso, estamos trabalhando com as línguas originárias na Chiquitanía boliviana, né? E sobre a escolarização do Béciro na Bolívia. É um estudo que a gente está desenvolvendo em contato com os professores bolivianos. E outros projetos que é sobre encontros entre professores, tanto da Bolívia quanto do Brasil, para conversas sobre metodologias didáticas, esse intercâmbio que eu acho que é muito saudável e necessário, porque dessa forma as pessoas se conhecem, conversando, né? Então, promover esses encontros entre professores de ambos os lados já era a proposta do programa Escolas de Fronteira, que eu coordenei em 2012 até sair para o meu doutorado, e foi extinto em 2015, quando assumiu o governo Temer. Então, aí esse encontro entre docentes é algo assim que sempre permaneceu e que agora vamos retomar esses encontros entre, assim, docentes, né? Entre docentes do sistema das escolas de Puerto Quijarro e Corumbá. Isso puxa, e tanta coisa que a gente tem eu convido pessoal, linguarudos e linguarudas, a que venham aqui a esta fronteira e conheçam o potencial de pesquisa, de estudos que tem aqui. Precisamos desenvolver isso, porque as fronteiras do Sul, por exemplo, são muito pesquisadas, tem muita gente interessada lá que desenvolve suas pesquisas, né? E aqui é uma fronteira que nós não temos braços para abraçar de tanto trabalho muito enriquecedor. Então, assim, eu convido que vocês, os ouvintes, possam vir aqui. Estou aqui à disposição para conversar a respeito de tudo que seja que for sobre interculturalidade, sobre intercâmbio, sobre possibilidades de pesquisa e extensão. Então, é isso. Eu quero também, para finalizar, agradecer o convite de vocês, que foi feito pela Letícia, e gostei muito de conversar com o público também, né? Porque não é um diálogo que vocês estão promovendo, mas que vai se estender a outras pessoas, e por isso que eu digo, estou à disposição para qualquer contato, tirar uma dúvida ou esclarecimento, para manter essa comunicação. E eu agradeço muito, parabenizo a professora Ana Carla pelo projeto, e estamos aqui. A gente que agradece, então, mais uma vez. A gente sempre coloca, tanto na postagem, quanto na descrição dos episódios, nas plataformas que a gente utiliza, o contato de vocês. A gente marca vocês no Instagram para que as pessoas possam realmente continuar esse diálogo e que as pessoas que se interessam pelo trabalho dos nossos convidados possam estabelecer uma rede maior ainda para essas reflexões e porque a gente está tentando construir e transformar aqui, né, Davi? Olha, se vocês me permitem, só mais um acréscimo. Por favor. Eu não me dirigi diretamente ao Vitor agora para me despedir, mas foi um prazer compartilhar com você. E espero que continuemos em diálogos, né, que a gente vai se acompanhando nas nossas trajetórias, porque é muito importante e enriquecedor essa troca, né?
Eu agradeço muito, professora. Aprendi muito contigo hoje, me abriu a mente para muitas questões que eu ainda não havia pensado. Então, eu que agradeço demais. Muito obrigado e esperamos que continuemos aí mantendo contato. Então é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez, obrigado. A gente está sempre à disposição também de vocês ali no WhatsApp, no nosso Insta, para que vocês também, que vocês precisarem da gente, a gente também está à disposição. Né, Davi? Isso, gente. Obrigado por hoje pela conversa. Tchau. Bom final de semana para vocês. Então, eu vou encerrar agora a nossa gravação. Um abraço cheio de carinho para vocês dois que participaram desse episódio hoje. Obrigado, Sim. gente. Tchau, Tchau. tchau. Beijos, tchau, tchau. E a palavra do dia é estapafúrdio. Segundo o dicionário Aulete Digital, estapafúrdio significa pessoa ou coisa muito estranha, fora do comum, esquisito, esdrúxulo. Para você que se considera um linguarudo, o LinguasCast tem episódios mensais e você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil @linguas.cast e no YouTube pelo canal LinguasCast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.